Olá, tudo bem? Você sabia que nos Estados Unidos vários estados estão retirando o flúor da água potável? O que era antes considerado um avanço na saúde pública, agora virou motivo de polêmica. E o impacto disso pode chegar até aqui no Brasil. Eu sou o Dr. Carlos Soliva, dentista com mais de 20 anos de experiência, e hoje vou te mostrar o que está acontecendo lá fora, o que os estudos revelam, inclusive aqui no Rio de Janeiro, e por que isso pode afetar diretamente você e sua família. Se você se preocupa com a saúde dos seus dentes e quer entender os riscos por trás dessa decisão, assista esse vídeo até o final. Então vamos começar falando aqui rapidamente sobre o que é o flúor e qual a sua função na água. O flúor ele é um mineral que é adicionado à água potável em muitos países desde a década mais ou menos ali de 1940. O objetivo sempre foi simples: reduzir a incidência de cárie nos dentes, especialmente em populações de baixa renda. Ele fortalece o esmalte dos dentes e ele também tem um impacto comprovado na saúde bucal coletiva. E agora um fator realmente muito polêmico, que são os riscos de excesso e falta de flúor. Afinal de contas, o flúor faz bem ou faz mal? E a resposta é: depende da dose. Então esse realmente é um ponto bem controverso, porque você tem diversos estudos, alguns mostram benefícios, outros não mostram benefícios, alguns mostram problemas, outros não mostram problemas. Então o que eu vou tentar fazer aqui é um compilado disso, tentar resumir o máximo possível, de passar as informações que eu acho mais relevantes, né? Então vamos começar falando sobre a falta do flúor. Em locais onde não há fluoretação da água, ou os níveis estão abaixo do ideal, você tem aumentos de cárie dental significativos. E eu vou mostrar mais para frente um estudo que comprova isso. E principalmente em crianças e em populações mais vulneráveis, que não têm tanto acesso a um dentista, por exemplo. A Organização Mundial da Saúde recomenda uma concentração entre 0,7 e 1 miligrama por litro de flúor em países tropicais como o Brasil. Essa faixa é considerada segura e eficaz para prevenir a cárie e sem ter riscos como, por exemplo, a fluorose, que eu vou falar na sequência. Um dos problemas do excesso do flúor na água, quando a concentração principalmente ultrapassa 1,5 miligrama por litro, seria o risco da fluorose. O que é a fluorose? Peguei aqui uma imagem para mostrar para vocês. Isso seria aqui a fluorose. Isso é bem comum de ter. Em alguns casos é algo mais leve, em outros realmente, como eu estou mostrando aqui, mais avançados, que é quando o esmalte apresenta essa coloração, que é como se fosse manchada, manchas brancas, em alguns casos também manchas marrons. Isso tem um impacto significativo na estética. Em alguns casos também pode até impactar a estrutura do seu esmalte, ele fica muito poroso e com alguns defeitos nele, vamos dizer assim. Então esse é um principal problema que você tem já comprovado com concentrações muito altas de flúor na água. Pode gerar essa fluorose, o dente já nasce assim. E tem mais, concentrações mais altas, principalmente em locais onde a água contém flúor naturalmente em excesso, como parte da China, Índia, Irã. Estudos também revelam suspeitas do flúor afetar o desenvolvimento neurológico de crianças. Elas apresentaram um QI reduzido. Isso é muito controverso, tem outros estudos que não mostraram isso, mas sim, existe um estudo que fez essa associação e também teve um outro que comprovou isso. Então é um assunto bem importante para a gente ficar de olho. Vamos dar sequência. Então já mostrei os riscos da falta e excesso de flúor. Agora vamos falar sobre o cenário hoje. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Nos últimos anos, vários estados americanos começaram a banir o flúor da água, alegando possíveis riscos à saúde. Especialmente esse que eu apresentei, riscos neurológicos. Utah foi o primeiro estado a proibir completamente, e condados da Flórida, cidades de Washington e do Alasca seguiram o mesmo caminho.
E o debate segue avançando. O novo secretário de Saúde dos Estados Unidos, o Robert Kennedy Jr., ordenou uma revisão completa da política nacional de fluoretação na água. Isso está tendo um amplo debate lá nos Estados Unidos, está sendo muito divulgado por lá. Por aqui eu não consegui ver nenhuma informação ainda relevante mostrando todo esse ponto polêmico que está ocorrendo por lá. Por isso que eu resolvi fazer um compilado dessas informações e trazer aqui para o público brasileiro, né? E fluoretação na água é algo que realmente eu já estudo há muito tempo. Foi o meu primeiro trabalho na faculdade, há 25 anos atrás. E eu vou falar isso mais à frente. Os dados que eu cheguei realmente foram bem preocupantes. Agora já entendeu o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu vou mostrar um estudo em Calgary, no Canadá, que foi eles fizeram um plebiscito para a população decidir se ia continuar com a fluoretação na água ou não. A população decidiu para retirar o flúor na água. Com base nisso, eles fizeram um estudo, então, para ver quais seriam os impactos disso. Então, esse movimento começou em 2011, quando retiraram o flúor da água, e fizeram um estudo comparativo na Universidade de Calgary com uma outra cidade próxima chamada Edmonton, que era uma cidade de 300 quilômetros de distância, mas que tinha mais ou menos os mesmos aspectos socioeconômicos de Calgary, para fazer uma comparação realmente que tivesse sentido. E o que se relatou, que chegaram às conclusões, foi que em Calgary tiveram um aumento muito maior na incidência de cárie em crianças. Esses números foram em superfícies de dente, e em Calgary aumentou em 3,8 por criança, ou seja, cada criança tinha 4 cáries aproximadamente, contra 2,1 em Calgary, ou seja, praticamente o dobro de incidência de cárie em crianças em Calgary do que em Edmonton, que manteve a fluoretação na água. Isso foi uma amostra bem significativa de que realmente você tem um impacto na fluoretação da água, nessa redução da incidência de cáries em crianças. Um impacto significativo. Isso estamos falando de Canadá, que é um país bem desenvolvido. Aqui no Brasil, que é um país de terceiro mundo, creio que esse impacto seja realmente bem mais significativo. Então esse foi um estudo bem interessante que realmente mostrou ali que tem essa correlação e que causa um impacto. Agora vamos falar sobre os estudos no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro, que foi onde eu estudei mais. A fluoretação, ela não é algo regular aqui. Quando eu fiz um estudo lá na faculdade, eu já percebi que foi uma lista de bairros, eu peguei diversos bairros, consegui fazer esse levantamento e percebi que tinha bairros que tinham uma fluoretação muito alta, uma concentração muito alta, e outros que tinham uma concentração muito baixa. Porque realmente é difícil você ter esse controle de forma homogênea, porque a partir do momento que você faz a adição do flúor na água, e esse flúor sai na distribuição da rede, os bairros mais próximos do centro de distribuição da água recebem uma concentração de flúor alta a moderada, e os bairros mais distantes acabam recebendo uma quantidade de flúor muito baixa, bem abaixo do limite recomendado. Então isso é algo realmente preocupante, porque a gente não tem algo padrão, não tem algo assim, um controle muito rígido sobre isso. E, inclusive, algo muito preocupante é que tiveram bairros com limite máximo acima daquele 1,5 miligrama por litro que eu passei no começo, seria o limite seguro. Acima disso, sim, você começa a ter problemas, como fluorose, e pode ter outros até como aqueles que eu expliquei no começo do vídeo, problemas neurológicos. Então, sim, aqui no Rio de Janeiro tiveram bairros que apresentaram uma concentração acima do permitido. Isso realmente é algo preocupante. Eu vou deixar todos os links desses estudos que eu estou citando aqui na descrição do vídeo. Ao final, depois dá uma olhada, rola a descrição para quem quiser saber mais. Eu vou colocar tudo ali na descrição. Então,
Aqui no Brasil, eu acredito que Rio de Janeiro foi o que eu mais estudei, mas no Brasil não deve ser muito diferente no restante do país, porque não tem muito controle sobre isso. Então, como interpretar esses dados como cidadão e paciente? A questão principal aqui é informação e equilíbrio. Nem tudo que os governos fazem é o ideal, mas também não devemos cair em alarmismos. É importante cobrar monitoramento, exigir transparência dos dados. E se a água da sua cidade não for fluoretada, procure o seu dentista para ver se precisa realmente na pasta de dente aumentar uma concentração de flúor, algo assim, para aumentar essa prevenção, principalmente em crianças. Fora isso, cada um tem que fazer a sua parte nessa questão da prevenção, não podemos depender do governo. Veja bem, eu aqui não estou criticando o governo X ou Y, eu não faço parte de nenhum deles, não faço parte de nenhum órgão público. Eu estou aqui simplesmente do ponto de vista consumidor. Eu e minha família consumimos essa água que temos aqui, então por isso é um assunto que sempre, desde que eu comecei na faculdade, algo que me preocupou e despertou interesse. Porque realmente é um problema de saúde pública. Todos nós estamos consumindo essa água, não sabemos a concentração que ela está chegando aqui em nossa casa, então a gente pode estar recebendo uma concentração muito baixa e não fazendo efeito nenhum para prevenção de cáries, ou pior ainda, uma concentração muito alta, que pode ocasionar problemas realmente muito graves. Então esse é um ponto que, assim, eu vejo pouca discussão ao redor, mas é algo importantíssimo para levantarmos e debatermos aqui. E a conclusão que eu queria passar é o caso dos Estados Unidos e esse estudo de Calgary que eu mostrei para vocês apontam que nem sempre as decisões são tomadas com uma base técnica muito sólida. Aqui no Brasil ainda temos muito que melhorar no controle da fluoretação, isso é óbvio, mas o caminho não é pânico. E nem ficar aqui se debatendo, ofendendo um amigo ou próximo. O que nós temos que fazer é usar a ciência como base e discutir isso de forma serena. Tipo, coloque seus comentários aqui, caso tenha dúvidas. Vamos debater sobre o assunto. Se vier de ofensa, eu já bloqueio e denuncio aqui na plataforma. O que eu quero é um debate realmente de alto nível. Vamos ser educados com o próximo, ter empatia com as outras pessoas. E, novamente, eu não estou aqui representando nenhum governo, estou criticando nada, estou simplesmente informando um problema que nós temos em saúde pública que já vem há décadas isso não é de hoje. O vídeo de hoje foi isso. Eu vou continuar acompanhando esse caso lá nos Estados Unidos. Qualquer novidade eu vou trazendo aqui. Deixem nos comentários se querem também saber mais sobre isso. E vamos ficar atentos que isso é um problema de saúde pública e nós, como população, estamos tomando uma água que não sabemos realmente como que está esse controle do flúor. Então isso é algo muito importante, não vamos deixar esse debate morrer, debater de forma sempre civilizada, levando a ciência como base. Qualquer coisa eu vou estar aqui à disposição, só deixar nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer muitos pontos, né? E eu estou com uma série de sequências de vídeos muito interessantes para sair. Então se inscreva no canal, continue acompanhando aqui os vídeos. Deixe seu comentário se gostou. E vamos continuar debatendo esse assunto. Até a próxima, então. Um abraço.